Olá, pessoal, boa tarde, boa tardinha, né? Para quem está entrando aí agora, nós vamos dar início à nossa live. E eu quero agradecer a todos vocês que já estão por aqui. E já vou pedindo logo para quem está entrando dizer como é que está saindo o áudio, se estão nos ouvindo. Vamos aguardar esse retorno aí, enquanto a gente vai se ajeitando aqui também. Tá bom. Eu acho só que eu acabei não falando que eu sou do litoral de São Paulo e eu moro em São Bernardo do Campo, né? Depois eu percebi assim, eu preciso, né, dizer também de onde eu tô nesse mundo, né? Então eu sou paulista, tá bom? E então o Maio Laranja é um mês especial de mobilização, quando a gente pode chamar mais atenção da sociedade no Brasil todo sobre a questão da infância, sobre o enfrentamento da violência sexual infantil, o enfrentamento de abuso e exploração sexual infantil. Então, é nesse tempo que a gente consegue falar mais sobre o assunto. Eu trabalho o ano inteiro com esse assunto. Eu sou missionária da Mocidade para Cristo do Brasil. E lá eu coordeno o setor de proteção à criança e ao adolescente. Mas aqui no Brasil todo, esse mês ele é especial, é, tanto nas áreas governamentais, como na sociedade civil, para as organizações, todos nós, né? Talvez vocês viram alguém com colocando a foto do perfil de cor laranja, perfil do Instagram, perfil do WhatsApp, perfil do Facebook, na cor laranja. Que a pessoa colocou uma cor laranja de foto, né? É porque a pessoa, então, está envolvida com a campanha, está engajada na campanha, no Maio Laranja, durante todo esse mês. O 18 de maio é o dia mais importante. E o Maio Laranja surgiu, na verdade, do 18 de maio. Nós temos uma lei desde o ano 2000, dizendo que o dia 18 de maio é o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil. Tá, mas vamos lá, então. A gente queria saber, primeiramente, a Bárbara aqui para a gente compartilhar com a gente, Bárbara. Completando o que a Andrea falou com relação ao Maio Laranja, né? Tem sido bastante divulgado há pouco tempo, né, Andréia? Uma grande divulgação, assim, é há bem pouco tempo. Há alguns anos, poucos anos, nem se ouvia falar, né? Na verdade, o próprio tema abuso sexual infantil sempre foi um grande tabu, né? E muito pouco falado, tanto dentro de casa, quanto na escola, quanto né, nos locais onde essas crianças e adolescentes estão. Então, a gente, com essa intenção de falar sobre o assunto, de trazer conhecimento à comunidade, de como combater o abuso, de como prevenir, de como trabalhar com essas crianças, né, que talvez estejam passando ou passaram por isso, foi que essa live, né, surgiu e está acontecendo, para que a gente possa realmente conversar sobre esse tema, para que a gente possa esclarecer talvez algumas dúvidas, né, que a comunidade possa ter em relação ao abuso sexual de crianças e adolescentes. E não é só abuso sexual, né? Mas toda forma de violência. Então, o Maio Laranja vem para lembrar, né, também do direito da criança à proteção, ao cuidado, ao amor, né? Então, que a gente possa realmente estar falando sobre isso e que seja esclarecedor, né? Que seja um tema, uma conversa bem produtiva e bem esclarecedora para as pessoas que estão nos assistindo, né? Que a gente possa realmente ter mais conhecimento a respeito desse tema e por que dessa data, né? Tão especial e tão divulgada agora, nesses últimos anos. Com relação a isso, eu queria já te largar uma perguntinha, Andréia. Tu pode estar respondendo para nós. Com relação aos pais, né? Que conselhos assim você tem dado ou pode dar aos pais, aos responsáveis, né, por essas crianças e adolescentes,
aos profissionais que atuam com crianças e adolescentes, né? Que eles podem estar desenvolvendo com relação à conversa, né? Como os pais e os profissionais podem desenvolver esse tema com as crianças e adolescentes de forma que transmita confiança, de forma que eles se sintam à vontade para falar sobre isso, né? Que é um tema bem delicado, né? É um tema bem delicado, você falou muito bem. E, na verdade, também, além de ser um tema bem delicado, a gente tem alguns mitos, né? A gente acha assim que acontece só longe da gente, só com o filho de outra pessoa. A gente acha que só acontece se a criança ela não tem atenção da família. A gente acha também que a criança já vai saber se defender, não precisa falar desses assuntos. Também, às vezes, a gente pensa que se a gente falar sobre sexualidade, sobre o corpo com a criança, pode ser que desperte nela um interesse sexual. Porque, na verdade, quando a gente conversa com uma criança, a gente não vai conversar sobre relacionamento sexual, sobre sexo, a gente vai conversar sobre o corpo dela. E para proteger, as roupas íntimas protegem as partes íntimas, né? E a gente não mostra, as pessoas não veem, ninguém tem que pedir para a gente, né? Falando assim para a criança, ninguém tem que pedir para uma criança para ver, e nem a criança querer ver de ninguém, e também ninguém pode tocar, né? Então, assim, às vezes esse assunto, só essa fala que eu disse aqui, 1 minuto, às vezes vem um mito de que não é importante falar, não precisa falar, que é perigoso falar, ou que a nossa criança está protegida. Mas, assim, nenhuma criança está protegida se a gente não fizer isso, fizer essa proteção de falar com as crianças, de falar com os adultos, né? Quando a gente menos espera, aparecem casos nos lugares mais diferentes, onde a gente menos estava esperando, de pessoas que a gente menos estava esperando. Na verdade, é sempre assim. O autor da violência, a pessoa que comete a violência, em geral, né, 90% dos casos, mais de 60% são de pessoas da família, né? Da própria casa da criança. E 90%, então quase todos os casos, de pessoas conhecidas da criança, que a criança sabe pelo nome, sabe o nome. E esse adulto também conhece bem a criança, sabe o nome dela. Então, pensando nisso, as pessoas que a gente não vai desconfiar mesmo são pessoas que, infelizmente, pode ser que eles atuem e abusem da criança. E aí, nesse caso, é por isso que a gente precisa falar com as crianças, ensinar as crianças e falar com os adultos também, porque a gente não sabe quem é essa pessoa que pode querer uma gratificação sexual através de uma criança, né? É um assunto, às vezes, difícil da gente entender, de digerir, né? Ou porque a gente acha que não vai acontecer, ou porque a gente tem uma história muito perto, então machuca, magoa, tem tudo isso também, né? Mas é necessário, porque de fato acontece muito no nosso país. Não acontece pouco, não acontece só longe de nós, não acontece só na favela, na comunidade, não acontece assim. Não tem esse perfil recortado de criança, meninos e meninas. Pode ser na escolinha de futebol, na natação, um projeto esportivo. Infelizmente, eu trabalho com isso dia a dia, então eu sei diversos lugares e o fenômeno de como ocorre, né, o ciclo da violência, que não é assim somente de pais alcoólatras, ou então quando a mãe é mãe solteira e tem namorado. Não, não é assim. Aliás, tem uma outra coisa também que é um mito, que é que só homens abusam. Na verdade, mulheres também abusam e meninos também são abusados, né? Todos esses mitos precisam ser desconstruídos, né? Todos esses mitos. Então, os pais precisam entender, primeiro, de qualquer lugar, qualquer criança está suscetível. Então, primeiro de tudo. Segundo, aí conversar com a criança na linguagem própria, na linguagem lúdica.
Eu convido vocês para conhecerem o trabalho, os pais, né, e educadores do Espaço de Proteção, que é o trabalho que eu faço, é uma iniciativa para compartilhar conhecimento. Então, eu sempre posto lá no Espaço de Proteção nas redes, né? A gente está online, então a gente está no Instagram, no Facebook, e vocês vão encontrar lá muitas informações dando dicas para os pais, porque principalmente a gente sempre fala sobre isso, de como falar com a criança de maneira lúdica, simples, que ela entende, usando bonecos, usando jogos, brincadeiras, músicas. A gente fala com as crianças de uma maneira bem simples, que o corpo é só meu, que o corpo é só delas, que ninguém toca nas partes íntimas, que são guardadas, protegidas pelas roupas íntimas. Então, esses conceitos, as crianças aprendem, e as crianças aprendem bem mais fácil que os adultos, viu? É a gente que fica com a gente tem muito repertório, a gente tem uma consciência, um conhecimento da sexualidade muito diferente das crianças. Então, a gente fica muito assim, com muita preocupação de como vai falar. E quanto mais natural você falar, mais a criança ela vai entender. Como você fala muitas vezes, a gente tem que falar muitas vezes, por exemplo, para antes de atravessar a rua, tem que segurar a minha mão. Não vai atravessar a rua se não estiver segurando a minha mão, a mão do adulto. Outra fala, a gente faz assim, quando ela está maiorzinha, a criança, daí a gente fala, olha para os dois lados antes de atravessar a rua, tem que olhar para os dois lados. E a gente vai falar isso muitas vezes, até que a gente se percebe adulto falando para as outras crianças. E a gente ouviu desde pequeno. Esses ensinos da proteção são assim também. Elas podem ouvir desde bebês sobre a privacidade do corpo, a intimidade, o consentimento, o carinho que elas querem dizer sim, o carinho que elas dizem não. Não tem problema nenhum falar sobre isso e vai protegê-las mais, né? Os estudos mostram que as crianças ficam mais resilientes, que elas ficam mais preparadas se alguém quiser tocar no corpo delas, né? A gente está falando sobre prevenção, né? São atitudes que a gente pode prevenir, ações que os adultos precisam tomar para que não ocorra, né? Agora a gente mudando um pouquinho o foco. Eu sei que o nosso tema principal é a prevenção, mas e quando já aconteceu, né? Qual seria a palavra? Qual seria algo que você tem para dar no geral para as pessoas que estão nos assistindo, nos escutando, né? Primeira coisa, como esse adulto ele pode entender quais são os primeiros sinais que a criança está apresentando, né? Que ela pode apresentar diante de uma possibilidade, né? Às vezes pode nem ter ocorrido o quadro de abuso em si, mas uma possibilidade de uma situação estranha. E quais seriam esses sinais, os primeiros sinais que os pais precisariam estar atentos? Então, esses sinais, eles não são muito fáceis, tá? Eles não são muito claros. Esses sinais, eles podem demorar muito tempo para aparecer, ou eles podem ser atribuídos a outras questões, e podem mesmo ser de outras questões. Eu vou dar um exemplo de uma criancinha pequena, tá? De 4 anos de idade, que a professora da escola bíblica dominical estava percebendo uma mudança de comportamento na criança. E a professora chamou a mãe e falou: olha, ele está diferente, ele está quieto, ele está triste, ele está diferente. Então, assim, o primeiro sinal mesmo é mudança de comportamento, tá? Eu estou dando esse exemplo bem prático. E a mãe falou assim: eu sei por quê. Porque eu e o meu esposo, a gente está brigando muito e acho que a gente vai se separar. E o meu filho, ele está percebendo. Então, ela errou? Não, ela não errou, ela foi bem esperta. A professora da EBD foi muito esperta, o que às vezes é difícil, porque ela está ali um domingo, né? 2 horas num domingo. Mas a professora percebeu e a mãe logo acolheu, acatou e pensou numa possibilidade. Só que passou pouquíssimo tempo e essa criança, como outras crianças, revelaram que era a diretora da escolinha que abusava deles durante o período de aula, aulinha de pré-escola.
Então, assim, foi um caso bem pesado que eu lidei o ano passado. Eu não trabalho com vítimas, mas eu ajudo quando elas precisam de orientação. Essa professora da escola bíblica, uma pessoa da área da saúde, inclusive, ela me ligou e falou o que estava acontecendo e que eles precisavam de algumas orientações, né? Então, é, mudança de comportamento, mas ela pode não vir imediatamente e ela pode ser por outros motivos, tá? Não é que a criança mudou de comportamento, então ela está sendo maltratada, sendo vítima de violência, mas a mudança de comportamento é um deles. Agora, quando a criança ela traz novas palavras de cunho sexual e que são muito profundas, muito ritualísticas, muito inadequadas para a idade, inapropriadas, aí sim precisa saber por quê. Pode ser que está ouvindo de amiguinhos, pode ser que tem amiguinhos assim acessando até mesmo conteúdo pornográfico, pode ser que tenha outras questões, mas uma das suspeitas é abuso, quando uma criança traz um linguajar. Uma outra menininha de 5 anos, ela chegou na sala de casa e ela tirou a roupa, ela baixou a roupa dela e ela disse assim, o bandido faz assim. Aí todo mundo na casa, na sala, ficou sem graça, tudo. A mãe falou, filha, arruma a roupa, coloca a roupa, filha. Não pode fazer isso, não pode falar isso. Que bandido é esse? Que bandido? Não tem bandido que faz isso. Bandido não faz isso. Então, assim, essa família também, a mãe, né, foi um pouco ingênua de falar assim, o bandido não faz isso, que bandido. Mas é o que a gente pensaria. A gente vai falar para a criança pôr a roupa, a gente vai ficar um pouco envergonhado da criança ter tirado a roupa. Só que isso demonstrou assim, ela estava expondo seu corpo e ela trouxe essa fala do bandido. Então, tinha alguma coisa acontecendo e tinha mesmo uma pessoa perto da família, amiga da família, e que tinha abaixado a sua calça e mostrado para ela e para a irmã mais velha, e elas não contaram. E depois a irmã mais velha escreveu uma carta para a família para contar. Então, quer dizer que a menininha tinha dado um sinal ali de um repertório de sexualidade, né? Sexual. Mas tem inúmeros sinais, não dá para pegar um sinal, porque a criança falou algum conteúdo de sexualidade, ou porque a criança mudou de comportamento. Tem que juntar os sinais, né? São vários sinais, alguns mais fracos, alguns mais fortes, né? Que ajudam a gente a entender. Mas o ideal é a prevenção, mesmo que ela, quando já está acontecendo. Qual que é essa prevenção? É dar oportunidades para a criança, para que ela socialize com a família, para que ela tenha pessoas de confiança. O trabalho da pessoa de confiança é um trabalho muito importante, porque é para a criança saber que se ela tiver qualquer problema, ela fala com uma pessoa. Com quem você falaria? Então, a gente pode fazer brincadeiras com as crianças das mais diversas. Por exemplo, falar da festa de aniversário. Se tiver uma festa de aniversário, para quem você vai contar? Para minha professora. Se tiver uma festa de aniversário da sua avó, você vai guardar segredo? Você sabe o que é segredo? Eu não vou guardar segredo, eu vou contar para todo mundo. Então, não, eu vou guardar segredo, eu não vou contar para ninguém. Não vai contar só até o dia da festa. No dia da festa, a avó vai ficar sabendo, vai ficar feliz. Então, começa falando de coisas boas. Depois, vai para os sentimentos difíceis. Se você perdeu o dinheiro do sorvete, o dinheiro do bolo, do cachorro-quente, do hot dog, se você perdeu o dinheiro do presente que vai comprar para a mãe no aniversário dela, outro tema, fora perder o dinheiro, né? Que vai dar essa tristeza, angústia, raiva. Deixa a criança falar também quais sentimentos que vêm. Se você tirar uma nota ruim na escola, quais sentimentos que vêm? Mas nesse ambiente de conversa, um ambiente bom, que não está fazendo um teste com a criança, para ela não se sentir mal já. Eles já estão preocupados se eu vou tirar nota baixa, eu não posso tirar nota baixa, não é disso que a gente está falando. A gente só quer trazer os sentimentos. Se um cachorro começar a latir para você na rua e quiser te morder, o que você vai fazer? Ela vai falar que deu raiva, deu medo, deu angústia, deu preocupação, deu tristeza, chateação. Tem vários sentimentos para trabalhar.
Depende da faixa etária. Aí a gente vai trabalhar. Aí o próximo passo é quem é que você conta? Para quem você conta quando tem sentimentos difíceis? Esses sentimentos, acolher também, acolher. É verdade, tem hora que a gente tem raiva, tem hora que a gente tem medo, tem hora que a gente fica triste. Acolher, porque é verdade. E a criança também sente. Então ela vai discernindo. Ah, é verdade. Ah, eu fui acolhida. Ah, os meus pais também passam por isso. Ah, eu fui validada sobre isso. Aí, para quem eu vou contar? Elas falam. É muito legal. E aí, elas dizem a professora, o pastor, a mãe, o pai, a avó, quem elas quiserem. E quando elas vão falando, a gente vai colocando essa problematização de qualquer coisa que acontecer ruim. Elas podem contar para essas pessoas de confiança, essas pessoas que elas querem contar. Fazer uma lista com o nome das pessoas que a gente quer contar para elas, qualquer coisa difícil, o telefone delas, só para ir lembrando. Isso é coisa do dia a dia, gente. Eu falei de abuso? Não falei de abuso. Mas isso é coisa que vai fortalecendo. Aí, se ela está passando por isso, e ela está mais calada, mais triste, introspectiva, mais agressiva, mudanças de comportamento, mais longe, menos concentrada, ela está mais elétrica, mais preocupada, com mais fome, mudanças de comportamento. Depende do que ela é e ela mudou. Mas você ainda não percebeu, mas se a criança está sabendo que existem sentimentos difíceis e que ela pode e deve contar para alguém, que alguém vai ouvir, ela tem mais probabilidade de contar. Não é fácil, né? Mas ela tem mais probabilidade de contar. Então, quando ela está num ambiente muito assim, que ela não pode contar, que ninguém vai ouvir, que vão bater nela, um ambiente de muita ameaça, então, aí ela fica se retraindo mais. Então, os pais precisam prestar atenção na criança que está demonstrando algum sinal, mas também ter esses diálogos abertos que a criança se sente em casa mesmo, se sente em confiança, tem confiança, né? E aí ela pode falar se ela precisar, contar. Quando a criança não gosta de alguém, é um sinal também. Não é isolado, tá? Mais uma vez, não é isolado. Mas se a criança não gosta, por que tem que insistir que ela vai no colo? Por que tem que insistir que ela beije e abrace? Não faz isso. Não insista que ela beije e abrace quando ela não quer. Eu uso os bonecos, né? Então eu falo que o meu boneco ele gosta muito de abraçar, mas tem dia que ele não quer abraçar, tem dia que ele não quer falar com ninguém, e tudo bem, então ele só faz um oi de longe, e tudo bem. Eu conheço várias crianças que elas não querem falar, não querem abraçar, e os pais obrigam elas a falarem comigo, me abraçarem, né? E não precisa, mesmo sendo eu, amiga querida deles, tia querida das crianças, não precisa. Elas não querem abraçar? Tudo bem, elas não são mal educadas, elas não são más por causa disso, né? Então, prestar atenção também, porque às vezes é uma pessoa só que ela não quer abraçar, é na casa de uma pessoa só que ela não quer ir. Às vezes as crianças dão sinais, ficam olhando para a mãe, para o pai, pedindo socorro para não deixá-la sozinha naquele lugar com aquela pessoa. E também sempre, gente, supervisionar, tem que perguntar. Você gosta de ir para lá? Por que você gosta? Você gosta de ficar com tal pessoa? Por que você gosta? Uma moça uma vez me disse que a babá dela, uma moça de 20 anos de idade, faz 1 ano e meio, ela me falou que a babá dela abusava dela. Então, assim, precisa perguntar para a criança e ela ter essa liberdade de falar, de dar a resposta dela. Não quer dizer que ela vai falar, tá? Mas é uma possibilidade. E ficar sempre observando, né? Observando. Principalmente comportamento. Desculpa interromper, mas falando um pouquinho a respeito disso também, como esse tema ainda é pouco falado, é considerado como tabu, é quase que falado entre linhas ou, né, encoberto. Eu entendo que é realmente muito importante e sempre que pude aconselhei os pais e digo aos meus amigos que são pais, né, que sempre prestem atenção na criança.
Porque o pai dentro de casa, o pai, a mãe, né, os responsáveis, eles conhecem o filho de certa forma, né? Ele age de uma certa forma, o filho é muito carinhoso, o filho é muito meigo, ou o filho já é mais estouradinho, ou é muito bagunceiro. O pai, a mãe, aqueles que convivem junto com essa criança, o mesmo aqueles que moram com os avós, eles conhecem a criança e o adolescente, né? E que eles estejam atentos a essas mudanças, porque como tu falou, é muito sutil, né? Não é uma mudança drástica, na maioria das vezes é muito sutil. Então, que os pais possam estar prestando atenção nesse comportamento, né? E dessa forma, assim, com relação ao abuso, né, depois do ocorrido, que, como a gente sabe, acontece bastante, né? Não é só em cidade grande, não é só na família do vizinho, né? Acontece muito. Com relação a isso, a gente gostaria de saber que meios, né, de que forma os responsáveis por essas crianças que sofreram abuso podem estar ajudando ou contribuindo para que essa criança possa ter uma recuperação, possa ter uma cura, né, volta ao seu equilíbrio com relação a psicológica, né, emocional, porque a criança que sofre abuso sofre um trauma, né? Claro que a gente gostaria de falar muito de prevenção e, enquanto eu atuei como conselheiro tutelar, gostaria muito de trabalhar mais com a prevenção. Infelizmente, o fato ocorre tão, né, rápido e de tão grande proporção que quase não conseguimos trabalhar a prevenção. Mas com relação ao tratado dessas crianças que sofreram abuso, né? Que ferramentas esses pais podem estar usando e como eles podem estar contribuindo para que essa criança encontre um equilíbrio depois desse trauma tão grande, né? Não sei se tu tem algo para... Sua pergunta é ótima, porque assim, a gente fala de prevenção porque realmente assim, se a gente conseguisse trabalhar com a prevenção, a gente ia ter menos casos, bem menos casos, muito menos. Você, como conselheira tutelar, você sabe, você viu na pele, você viu, né? Mas é verdade que, como já ocorre e vai ocorrer, então a gente precisa saber ajudar essas crianças. Uma das primeiríssimas coisas, gente, é quando vem a revelação. Isso tem estudos que mostram a mesma história, a mesma vítima, duas vítimas, a mesma história, o mesmo perfil do autor da violência, o mesmo tipo de abuso, as duas viveram, meninos ou meninas. Esse aqui, alguém acreditou nele, alguém olhou para o olho dele e disse: eu acredito em você, a gente está junto nessa, você vai se recuperar, vai ficar tudo bem. E esse aqui, ninguém acreditou. E aí tem vários relatos que só isso, só de ter a força da família, o apoio emocional, isso já foi um diferencial para que essa criança possa melhorar. E a partir disso, quando a gente acredita, a gente também não culpabiliza. Então, não foi culpa dela, nunca é culpa da criança. Se você está assistindo, você vivenciou o abuso, ou alguém perto de você, muito perto da sua família, não foi culpa da criança, não foi culpa sua, não foi culpa de quem estava perto e não conseguiu perceber o que o autor da violência, o abusador, estava fazendo. A responsabilidade é desse autor da violência, tá? Então, não é culpa da criança. E quando a gente, então, acredita nela, busca por ajuda, faz a denúncia, leva para o tratamento, porque o que a denúncia faz? O que a denúncia te proporciona? A denúncia faz com que esse abusador pare, porque ele vai precisar responder na justiça. A denúncia também faz com que proteja essa criança, que ela não tenha mais que encontrar o autor da violência. A denúncia faz também com que seja oferecido para ela o setor de serviço social, o serviço social da cidade, né? Para que ela tenha acompanhamento clínico, psicológico, emocional, acompanhamento com serviço social. Então, essa denúncia ela é importante.
Eu não tenho certeza. Será que a criança não mentiu? Não. A nossa lei diz que a gente precisa acreditar na criança, que ela é prioridade absoluta e que, na dúvida, você faz uma denúncia da suspeita, né? Tá aí a Bárbara, conselheira tutelar, para dizer isso para nós muito melhor que eu. Então, a gente faz uma denúncia da suspeita. E se a gente não pode aparecer, a gente faz uma denúncia anônima. Eu já fiz várias, porque as pessoas vieram me procurar de todo lugar, dos lugares que eu frequento, dos lugares que eu vou, dos lugares que eu sirvo. As pessoas vêm e contam: olha, está acontecendo tal coisa. Como uma professora que disse assim: a minha aluninha de 5 anos, ela está falando que a única coisa que ela não gosta é que o pipi do namorado da mãe dela machuca ela. O que é isso? Falei: olha, eu não tenho certeza, mas eu acho que ela está falando de um abuso. Ai, mas e agora? Eu vou ter que investigar, eu vou ter que perguntar para ela? Não, você não é investigadora, você não é professor, você é professora, você não é psicóloga, você não é da delegacia especializada, você não é técnica, não é para falar nada com a criança. Ah, mas eu não posso fazer isso, eu não posso denunciar, eu não sei denunciar, eu tenho medo. A lei diz que os professores têm que denunciar. Mas tá bom, você não consegue? Me fala um dado concreto da criança. Ou o nome, a escola e a série, ou o nome e o endereço. Me fala só um dos dois dados da criança, ou a escola e a série, ou o endereço, e eu faço a denúncia anônima. Então, eu já liguei muitas vezes no Disque 100. E quando eu ligo, ninguém pergunta meu nome, ninguém pergunta onde eu tô. Eu nunca tô na cidade das crianças, normalmente, porque eu viajo muito, eu trabalho viajando, e mesmo que eu tivesse, eles não rastreiam o número, tá? Então, eu não preciso falar de mim, eu só falo assim: eu tenho uma denúncia, eu tenho uma suspeita de um abuso de uma criança, que ela está reclamando que o pipi do pai dela, do tio, do namorado, da mãe, eu posso falar igualzinho a criança falou. Ele está machucando. Na verdade, eu devo falar igualzinho ela falou. Eu não faço perguntas para a criança e eu só preciso falar, porque os órgãos competentes, o conselho tutelar, é que vai lá na escola. Aí vão falar: você quer fazer um registro com seu nome? Não, eu não quero. E não vão te insistir. E aí você vai falar: você sabe o que mais sobre a criança? Você sabe quem é o pai, quem é a mãe? Não, eu não sei. Eu sei que ela estuda na escola Rui Barbosa, que foi a escola que eu estudei, tá? Tô dando esse nome aqui, fictício, tá? Eu sei que ela estuda na escola Rui Barbosa e ela tá na 5ª série. E o nome dela é André Espírito Santo, tá? Tô falando aqui meu nome para dar um exemplo assim, né? E que fique mais concreto com o nome mesmo, né? Então, o nome dela é esse. Ela estuda na 5ª série da Escola Rui Barbosa. E é tudo que eu sei é isso. Tá, você não sabe mais nada? Você não quer falar mais nada? Não, eu não quero, não sei mais nada. E aí, eu disse que sem essa denúncia anônima, eles vão mandar para o Conselho Tutelar da cidade, onde eu falei, que tenho que falar onde é essa cidade, né? Porque no Brasil inteiro pode ter Escola Rui Barbosa, né? Então, vou ter que falar. É na cidade de Praia Grande, onde eu estou. Em Praia Grande, no litoral de São Paulo. É no bairro Samambaia, tá? Um exemplo. O que eu souber, nesse sentido, eu preciso falar, né? E aí, o Conselho Tutelar é que vai na escola. E eles que vão decidir qual é o trâmite, se eles vão chamar a família, se eles vão pegar o endereço e vão na casa, se eles vão conversar com a criança, levar numa delegacia, depende da história, né? Quais os órgãos competentes que serão envolvidos, né? Também, para que toda a comunidade saiba, né? Aqui em Santa Bárbara é uma cidade bem pequena e tem muito essa de, não quero me envolver, não quero me meter, né? Vou me incomodar. Mas é bom que a comunidade saiba que toda pessoa, qualquer pessoa, pode fazer a denúncia, por mais que seja somente uma suspeita pequena, né? Vale muito a pena, muito mais a pena fazer a denúncia como uma suspeita e deixar que o órgão competente investigue e abra processo, né, e faça todo o trâmite, do que simplesmente se omitir e deixar que essa criança possivelmente continue sofrendo abusos, né? Então é um conselho aí para toda a comunidade que se algum dia se deparar com uma situação por mais, né, fora de contexto que seja, que possa estar atenta, né, e fazer a denúncia se achar conveniente, mas que não seja omisso com relação a esse cuidado, né? Porque a lei
diz também que é o dever de todos, né? Não só da família, não só do Estado, mas da comunidade, de zelar pelo direito da criança e do adolescente, né? Então, que todos saibam e tenham essa convicção de que podem também estar auxiliando para o cuidado da criança e do adolescente, simplesmente fazendo uma denúncia anônima, né? Isso eu acho assim de extrema importância. Exatamente, exatamente. Você falou algo muito importante. A cidade pequena, eu sei que é difícil as pessoas se envolverem, eu sei. Por isso que a nossa lei, a gente tem essa política pública do Disque 100, da denúncia anônima, há muitos anos. Então, levar isso a sério. E, assim, não precisa ficar questionando a criança. Acreditar na criança e ajudar a criança a ir para frente e oferecer para ela os serviços de saúde no CREAS, né? O serviço de assistência social que ela tem direito. Por isso que é importante a denúncia também. E ainda que não seja pelo motivo da denúncia, se eu estou percebendo que essa criança precisa de acompanhamento, conversar na escola, conversar na unidade básica de saúde da família, pedir uma ajuda, um apoio, um acompanhamento terapêutico para a criança, mesmo que eu não vá levar, não vá falar que foi abuso, que eu estou desconfiada, ou que eu vi, que eu sei, mas o adulto precisa se responsabilizar pela proteção dessa criança, né? E essa criança, então, assim, agir naturalmente com ela, quando o adulto também consegue superar, né? Essa pessoa também não teve culpa, que tentou cuidar e não conseguiu. Então, também isso, né? Esse adulto superar, entender que passou, que não foi culpa dela, nem da adulta, nem da criança, e que agora nós vamos para frente, nós vamos vencer isso, buscar ajuda, partilhar. Não é para falar para todo mundo na rede social, não é isso que eu estou falando, mas tem que falar para as pessoas certas, pedir ajuda, conversar, falar com pessoas que te querem bem, que vão te ajudar a superar, ajudar a criança a superar, porque é um processo, né? Então, assim, precisa desse acompanhamento. Mas esse estudo, eu gosto demais desse estudo que diz que essa criança que foi acreditada, que acreditaram nela, que estão junto com ela, mostrando assim, a gente está junto para vencer, isso já traz esse benefício, né? A gente está caminhando para o final, né? Eu sei que a Andrea, ela é uma pessoa muito requisitada. Então, para a gente honrar, né, com o nosso horário, né? Eu queria só fazer uma perguntinha, Andrea. Na verdade, é uma pergunta que colocaram aqui do Paulo Esteres. Ele fala: gostaria de saber se não seria importante programas sociais com as famílias e inclusão no âmbito escolar para tratar sobre este assunto. Eu mutei meu microfone, desculpa. Com certeza, todos os locais que a gente frequenta, que as crianças frequentam, é oportunidade, gente. Como aqui hoje com a igreja. É muito bonito, parabéns, é muito bom. Fiquei muito feliz quando o pastor Gabriel da Guimar me procuraram. Isso é lindo, porque a escola também vai ser motivada, porque está vendo a gente fazer. Porque outros locais que deveriam, que precisam instruir a criança, vão ser motivados porque a gente está fazendo. Porque as pessoas que frequentam a nossa igreja, elas super são motivadas ouvindo a gente. Então, ouvindo os líderes, vendo que a igreja colocou isso na pauta. E muitas pessoas na igreja, elas vivenciam também essas questões. Então, puxa, que bom que aqui eu tenho oportunidade, aqui eles sabem sobre isso, aqui eles estão falando disso. E aí a gente vai criando essa cultura de proteção. Isso é uma coisa que eu queria falar aqui. Criar uma cultura de proteção. Isso que vocês estão fazendo, trazer essa live. Por isso que eu não recusei. Foram muitas lives esse mês até sábado. Até sábado à tarde tem 2. E eu tenho um compromisso realmente daqui a pouquinho de aula, de dar aula, né? Que eu tenho um grupo que começa hoje um curso no espaço de proteção. A gente está fazendo um curso, tem uma turma que começa hoje e tem uma turma que começa dia 6, no sábado, aos sábados à tarde, para estudar mais sobre esse assunto. Pais, professores, psicólogos, assistentes sociais, conselheiros tutelares tem na turma,
Convido vocês para irem lá nas páginas no Facebook e no Instagram, Espaço de Proteção, Espaco de Protecal, né? Sem cedilha, sem tio, para vocês poderem ver. Então, assim, de fato, tenho esses compromissos, mas não quero deixar nenhuma oportunidade, principalmente quando é igreja. Porque eu vejo, assim, que a gente se abriu para o Maio Laranja, como você falou, Bárbara, não tinha muito antes. A gente entendeu que a gente precisa falar disso também, que a nossa voz é ouvida, ela é uma boa voz para a comunidade, de gente que está preocupado com o bem-estar das crianças, com o bem-estar de todos. Então, graças a Deus, assim. Então, a escola precisa, sim, Paulo, e nós precisamos fortalecer, apoiar a escola para ela fazer isso de maneira adequada. Isso aí. Muito obrigada, Andréia. E eu queria agora que você deixasse uma palavra final, né? A gente tinha até comentado que o nosso espaço aqui era para falar exclusivamente sobre como nós, né, como responsável pelas crianças, pelos adolescentes, podemos estar protegendo elas, né, de que ocorra isso e como nós podemos também incentivar para que outros adultos possam estar alertas, mas também, se já aconteceu, se sabe do caso, que possa, né, tomar as medidas cabíveis para esse momento. Mas eu queria que você desse agora uma palavra final para talvez algum adulto, né, que foi criança ano passado e passou por uma situação difícil como essa de abuso, né? Queria que você desse um recado, deixasse uma palavra para essas pessoas. Tá. Que bom também que a gente falou disso, importante. Você, adulto, que vivenciou muito perto de você, ou foi com você mesmo, você mesma, e você está ouvindo, chegou até você essa live, e você está ouvindo, que bom, porque parece estranho e ruim a gente ouvir sobre uma coisa que machucou a gente no passado e que tem tantas consequências, mas não é. Quando você ouve aqui, eu tenho certeza que você ouviu aqui esses minutos e eu disse, não é culpa da criança, não é culpa da vítima e não foi tua culpa. Então, isso te ajudou, te ajuda, fortalece você. Ficou lá 30 anos atrás, ou eu conheço gente de 60 anos que fala que já passou 50 e 55 anos atrás, mas foi a primeira vez que ouviu alguém falando, fui eu, foi a primeira vez que falou para alguém o que vivenciou, falou para mim depois de um curso. Muitas vezes acontece isso, e a pessoa, pela primeira vez, ela diz, várias pessoas me dizem, adultas, pela primeira vez eu ouvi que não foi minha culpa, mas é porque ela ainda não tinha ouvido de verdade, porque ela não estava prestando atenção, ela não conseguia ouvir, ela bloqueava. Então, se a pessoa está aqui ouvindo, parabéns, porque você já está resiliente, já está forte, e você é resiliente. Você chegou até a vida adulta, olha para as suas conquistas, olha para o que você já venceu, não olha para tudo que você não conseguiu ainda ou não conseguiu, mas veja onde você está. Você estudou, você trabalha, você tem amigos, família, você veio para Jesus, está na igreja, está na luz, você serve num ministério, você tem um trabalho, uma profissão, um dom, um talento, você tem filhos, você casou, depende da sua história, da sua condição. Olha para isso e celebra. Então, você é resiliente e você continua buscando essa cura, contando para alguém sobre o teu passado, pedindo ajuda, faça esse discernimento do que você precisa, né? Mas saiba, seja fortalecido e fortalecida, sabendo que não é tua culpa o que aconteceu com você, a responsabilidade é dessa pessoa mais velha, adulta, que não deveria ter tocado no teu corpo quando você ainda era tão jovem, tão pequeno, tão criança, né? E procure ajuda profissional, aconselhamento, terapia. Procure outras terapias como arte, a musicoterapia. Procure uma pessoa de confiança e conte, chore, mas também depois levanta e celebra quem você é. Se você se percebe com muitas dificuldades, aí sim que você realmente precisa procurar mesmo ajuda. Se você me disser que não conseguiu encontrar essa celebração, não tem motivos, então aí você está precisando mesmo de procurar essa ajuda e principalmente em Deus. Deus já trouxe essa luz hoje aqui.
Deus já está falando com a gente, com você. Certamente, não duvide disso. Então, continuar buscando, que ele vai continuar te ajudando e te levando para essa luz dele, para o caminho dele de cura. Mas não ignore os sinais. Procure ajuda. Você precisa e você tem direito, é seu direito. Você era uma criança, você era um adolescente e não foi sua culpa. Não é sua responsabilidade. Podem ter contado a história que foi para você, dizendo que você gostou, que você queria, que você que ia na casa da pessoa. Não foi sua responsabilidade. O grau de maturidade de uma criança e de um adolescente não se compara com a responsabilidade do grau de maturidade de um adulto. Acho que é isso. Muito obrigada, Andréa. Muito obrigada de coração. Eu acho que tem mais algumas perguntas, mas infelizmente, pessoal, ela tem um compromisso, né? E a gente precisa ser realmente honrar este momento. E eu queria que você estivesse orando, né? Pela vida das pessoas que estão nos acompanhando, né? Tem bastante de pessoas aqui nos acompanhando. Eu não vou conseguir citar o nome de todo mundo por questões do tempo, mas, mais uma vez, Andréa, gratidão, né, a Deus pela sua vida, pelo comprometimento que você tem. A gente não teve espaço aqui para você compartilhar um pouco da sua experiência, né, com os longos anos neste ramo, né, de direcionar, proteger e estimular líderes, né, de igrejas e pessoas na área de proteção à criança e ao adolescente. Que Deus possa continuar te abençoando, né? E muito obrigada de coração mesmo. Obrigadão. Você e também, Bárbara, muito obrigada, vocês duas e a igreja, pelo convite. Eu creio que Deus fez o que ele queria aqui, ele trouxe a gente para cá, e Deus está falando com as pessoas, e sei, é inesgotável, gente. Eu dou 2 horas e meia de curso, no final as pessoas têm perguntas, e a gente, inclusive, nesse nosso curso, tem aula de revisão outro dia, que é para as pessoas digerirem também, e elas fazerem as perguntas no outro dia, para vocês verem. É inesgotável. A gente trouxe aqui um bom, o que precisava ser dito, tá bom? Mas também, se você quiser me veja, não sei se a gente já é amiga, mas o Gabriel e da Guimar, sim, no Facebook. Se quiser me marcar lá, marcar o espaço de proteção e também pegar as perguntas e me enviem, eu consigo, que acabou uma laranja, aí vamos para junho, aí eu faço. Muito obrigada. Sigam o espaço de proteção, gente. Nós tivemos um probleminha com a conexão, da conexão com a Andrea. Vamos tentar retomar aqui para a gente finalizar a nossa conversa. Mas eu creio que tá sem imagem, né? Peraí, só um pouquinho. Eu creio que já foi de grande valia para a vida de muitos, né, que tem nos acompanhado. E se você tem mais alguma dúvida ou mais alguma coisa para compartilhar com a gente. Acho que foi encerrado agora. Você pode mandar aí. Acho que foi encerrado. Será? Uhum. A gente teve um probleminha de conexão aqui, né, com a página que a gente estava conversando com a Andrea. E. Oi, Andrea. A gente acabou não conseguindo concluir a conversa. Mas, como a gente estava falando antes, eu acho que foi muito importante para a gente, né, esse momento. E mais uma vez, obrigada, tá? Vamos estar aqui compartilhando com vocês o espaço de proteção, né, que tem um curso, né, muito importante. Eu acho que vai ajudar a quem tiver a oportunidade de estar acompanhando o curso, né? Vai ser bem importante também. Não só para você, né, que pertence a alguma igreja e tudo, mas a toda a comunidade em geral, né? Onde um assunto tão complexo como esse
a gente pode dar uma pincelada, né? A pontinha do iceberg para esse momento. Bárbara, queria saber de ti, se tem mais alguma consideração a fazer, né? Com as perguntas. Acho que as perguntas que teve foi só Sim. aquela, né? Só ressaltar, né? O espaço De Espaço de proteção. proteção, né? Tem no Instagram, tem no Facebook. Todas as pessoas que se interessam por esse assunto ou acreditam como nós que é um assunto importante a se conhecer, a se conversar, que possam acessar esse site, né? Espaço de proteção e aprender mais sobre o assunto, estar mais preparado, porque infelizmente a gente pode se deparar com situações como essa ao Uhum, longo da nossa vida, né? uhum, Então, com os nossos filhos ou com conhecidos, infelizmente é algo que acontece muito, muito mais do que imaginamos e que a gente possa, se um dia nos achegarmos a essa situação, que a gente possa estar preparado para ajudar a criança e o uhum. adolescente que está passando por esse momento de transtorno, né? Porque é bastante esmagador para uma criança passar por isso. Então, É, é isso, né? Aconselhar que as pessoas procurem o tema, que estudem sobre o tema, que aprendam sobre o tema e que possam, se um dia forem solicitadas, possam ajudar, né, a criança e o uhum. adolescente que possa precisar. Eu acho que é essa é a importância, né? De continuar dando voz a crianças inocentes. E eu ouvi esses dias, né, pesquisando sobre a questão. Infelizmente, no nosso país, sempre que há reportagens sobre a questão de abuso, é mais comum haver, junto a estas reportagens, justificativas, né? O porquê que a pessoa foi abusada. Não interessa, gente. Não é porque talvez uma adolescente use uma determinada roupa, não é porque ela tem uma escolha que justifique, né, algo que tão ruim que alguém cometeu. E eu queria deixar muito destacado aqui o que a Andrea falou no final pra gente. Se aconteceu com uma criança, que você possa ser alguém que venha, como foi citado aí nos comentários, né, o grupo de apoio, né? O fato de alguém ruim, né, ter feito uma coisa ruim, não faz da criança, não faz de você que é adulto hoje, que tenha sofrido por isso, uma pessoa ruim. E isso não vai determinar a sua vida para sempre, certo? Você não é uma peça estragada por algo que aconteceu. A criança ou o adolescente, ele não é uma peça estragada pelo que aconteceu. Claro que é muito doloroso, é difícil para lidar com isso. Mas você não precisa carregar isso com você o tempo todo, né? E três coisas que eu achei muito importante a gente guardar é: o que aconteceu não foi culpa da criança ou não foi culpa sua. Não é culpa da criança, não é sua culpa se você já é adulto e sofreu por isso. Isso não é o que te define, tá? Então, eu quero agradecer mais uma vez a todos e que esse recado possa ficar guardado no coração de cada um de vocês. Desculpa aí pelos momentos difíceis na transmissão, mas eu acredito que deu para o essencial, deu para absorver, né? E que Deus continue abençoando a nós, continue abençoando a nossa cidade, continue abençoando a sua vida. Eu quero só citar o nome de algumas pessoas que estão nos acompanhando e agradecer: a Jaque, a Paula, o pastor Gabriel, que está nos acompanhando, a Patrícia Costa, Jana Melo, Suzane Melo, Tá? Suzane Tasso, a Mari Abreu, Mariane Abreu, quem mais? A Michele Michele, Melo. E algumas pessoas não comentaram, né? Aqui, ó, teu amigo Austeres, aqui, Bárbara. Quem mais? A Márcia Menezes. Mainara Martins. Isso aí. E se você não foi citado aqui, talvez não tenha o teu comentário, né? A gente não pôde te dar um alô. Muito obrigado. E vamos estar orando por vocês. A Andréa orou, mas acabou cortando a oração por conta da conexão. Mas eu quero orar pela sua vida, né? Pela sua família e pela nossa cidade, para que Deus capacite os profissionais, né? Que estão atuando aí na linha de frente, né? Bárbara já esteve nessa. E é difícil. E que você possa, né, ser um motivador também para os conselheiros que atuam não só no nosso município, né, como no nosso país como um todo. Posso orar pela tua vida? Vamos orar então?
Grandioso Deus, eterno Pai, eu quero agradecer por essa oportunidade de falarmos de um assunto difícil, sim, mas tão importante para nós como igreja e como comunidade em geral, estarmos falando, estarmos compartilhando e conscientizando uns aos outros sobre ah, essa importância de cuidarmos das nossas crianças, de preservar, de conversar, de estar atento aos sinais, de talvez algumas crianças que já têm sido, pai, abusadas, enfim, o Senhor sabe, o Senhor está presente e eu sei que é muito difícil essa situação, mas eu creio que o Senhor é um Deus que pode nos curar, um Deus que pode nos fazer sempre lembrar que as coisas ruins, que as pessoas ruins fazem contra nossas crianças ou fez contra um dos adultos que tem nos acompanhado, não é culpa delas e que o Senhor é capaz de curar todas as feridas. E que o Senhor ajude, Pai, nós como comunidade, mesmo em meio a essa pandemia, Pai, onde muitas crianças têm que estar em casa, não tem aula e tem sido tão difícil, que o Senhor venha preservar, Pai, os seus lares, que o Senhor venha livrar cada criança, Senhor, desses abusadores. E eu te faço essa oração em nome de Jesus. Amém. Gente, mais uma vez obrigada, mais uma vez desculpa, né, pelos momentos difíceis que passamos aqui na transmissão, mas faz parte, tá? Eu quero agradecer, né, por poder ter participado e incentivar as pessoas realmente que se sensibilizem com esse tema, que se sensibilizem com essa situação que é bastante rotineira e cotidiana no nosso município, infelizmente, né? Mas que a gente possa ter essa consciência, né, de que não importa se a criança é da nossa família, se é do nosso convívio, né, que se a gente pode ajudar, então que a gente possa, né, fazer isso de coração, realmente pensando no melhor para essa criança, para esse adolescente, né, que o coração de vocês possa estar aberto aí se sensibilizem com esse tema, né, que vocês possam aprender mais sobre isso, para que realmente possam ajudar as pessoas, as crianças ou adolescentes ou até mesmo adultos que possam, né, se achegar a vocês com uma situação assim. Então, que realmente tenha sido um tempo proveitoso para todos vocês, para todos nós, né? E que realmente a gente possa aprender mais sobre esse assunto, né? Para poder ajudar realmente as pessoas que precisam. É isso aí, um forte abraço, pessoal, e se cuidem, tá? Tchau, até mais!